Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais um Psicologia em Foco. O meu nome é Geanice, eu sou graduanda do 10º período do curso de Psicologia na Faculdade FEAD. Sou aluna voluntária na iniciação científica. Faço parte da coordenação da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, no Núcleo Belo Horizonte. E também faço parte da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero aqui do CRP. O Psicologia em Foco, ele é um ciclo de eventos que acontece toda quarta-feira, a partir das 19 horas, né? Discutindo vários temas, tanto para profissionais quanto para estudantes de psicologia, ter mesmo um espaço para discussão. O tema de hoje é a invisibilidade das mulheres em privação de liberdade e as meninas no socioeducativo. Já gostaria de deixar o convite para o próximo Psicologia em Foco, que vai acontecer na quarta-feira, 4 de abril. E o tema é Autismo, Inclusão e os Desafios para a Psicologia Escolar. Gostaria também de dar boa noite para todas e todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Também gostaria de deixar o convite para o seminário, né? CRP convida a todas a participarem da etapa Sudeste do 9º Seminário de Psicologia e Políticas Públicas. O encontro acontecerá em Belo Horizonte nos dias 7 e 8 de julho. Todas as informações sobre o seminário serão divulgadas na página do Conselho, no Facebook e no site, que é www.crpmg.org.br. Iniciando o nosso ciclo de debate hoje, vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Michele de Castro Caldeira, psicóloga doutoranda pela PUC Minas, mestre em psicanálise, FAFISH UFMG, especializou-se em psicanálise nas instituições de saúde na PUC-MG, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Ao meu lado, Nayara, psicóloga doutoranda em psicologia social UFMG, docente do curso de Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Pitágoras, leciona no curso de especialização em Direitos Humanos e Cidadania do IDH, onde desenvolve pesquisas e intervenções acerca do sistema prisional. Membro do Laboratório de Estudos em Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG, conselheira fiscal do PSIND e membro da Coletiva Estamira de Mulheres Psicólogas e Trabalho. Vamos iniciar o nosso debate com... Vou passar a palavra para a Nayara. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite, né? Na realidade, a psicóloga Diana Mara, que estaria aqui com vocês hoje, né? Ela mencionou, pedindo para eu poder vir, e eu fiquei muito feliz com o convite dela, né? Esse convite me deixa feliz, nem tem a ver com a minha presença, né? Me deixa feliz por causa do tema, né? Por causa da possibilidade que a gente tem, né? De acordo com o título, né? A invisibilidade, de visibilizar, né? Essa questão, de colocar aí em pauta para vocês pensarem, para vocês discutirem, porque de fato a gente tem uma visibilidade muito grande mesmo em torno dessa questão. Né? A gente tem uma visibilidade no que tange à sociedade, a gente tem uma visibilidade no que tange também à própria academia, né? São poucas pesquisas, poucos estudos, né, acerca aí da realidade das pessoas que estão em situação de prisão. Sobretudo, da situação das mulheres presas, né? A gente tem uma invisibilidade aí muito maior. Essa invisibilidade, ela se deve a vários fatores, né? Um dos fatores que são colocados aí é o fato de que o aprisionamento feminino representa um número muito menor do que o aprisionamento masculino. Vou falar os dados para vocês aqui. Hoje, até 2016, a gente tinha pouco mais de 40 mil mulheres presas no Brasil, enquanto a gente tem 568 mil homens.
Quer dizer, a quantidade de homens presos é muito maior do que a quantidade de mulheres presas. No entanto, o aprisionamento feminino cresce de maneira vertiginosamente no Brasil, né? A gente tem aí, por exemplo, um crescimento de 567% em 2014, enquanto os homens crescem 220%. Quer dizer, então tem muito mais homens presos, no entanto, o aprisionamento feminino cresce muito mais, quer dizer, quase 4 vezes mais do que o masculino nos anos. Né? Em poucos anos, as mulheres vão conseguir superar essa quantidade de homens presos aí. Né? Tamanho o crescimento aí do número de mulheres presas. Então, esse seria um dos primeiros motivos aí que pesquisadores, ou que o poder público aponta também para essa invisibilidade da questão das mulheres presas. No entanto, a gente vai pesquisando e vai percebendo que essa invisibilidade está muito mais relacionada à opressão mesmo, né? A força que o patriarcado tem aí na nossa sociedade. Né? As mulheres têm essa noção de menor valia social das mulheres, né? E nisso, toda a função que foi atribuída às mulheres, que é de docilidade, que é de passividade, não combina, por exemplo, com o sistema prisional. Né? Um outro dado também para essa invisibilidade é que o direito penal, né, o sistema penal, em todos os seus âmbitos, né, polícia, o presídio, as penitenciárias, delegacias, não foram feitas para mulheres e por mulheres. Então, o direito penal não foi feito por mulheres e nem para mulheres. Né? Justamente por causa desses números, por causa desse papel, esses estereótipos atribuídos às mulheres. Bom, mas antes de continuar falando um pouco sobre esse cenário, eu queria retomar um pouco a minha história, as minhas pesquisas, o que eu tenho feito, para poder contextualizar um pouco, então, por que eu cheguei até aqui nesses estudos. Eu já pesquiso e trabalho com o sistema prisional desde 2010. Né? Eu comecei pesquisando, né? Depois trabalhei em alguns projetos com intervenção, mas desde 2010 eu pesquiso o sistema prisional, trabalho com o sistema prisional e nunca mais parei de trabalhar com essa temática. Quando eu fui para o mestrado, eu paro um pouco, né, de trabalhar do ponto de vista da pesquisa acadêmica com a questão do aprisionamento feminino e vou trabalhar com a questão da participação das mulheres no tráfico de drogas. Né? Um outro dado importante é que 69% das mulheres que estão presas, elas estão presas em decorrência do tráfico de drogas, né? Enquanto 29% dos homens estão presos por causa do tráfico de drogas. É um número muito alarmante. Né? Então, esse número começou a me chamar a atenção e eu comecei a pesquisar e querer compreender por que um número tão grande de mulheres presas por causa do tráfico de drogas. Bem, hoje eu continuo pesquisando essa questão, né? Eu trabalho feminino no tráfico de drogas. Então, onde que eu chego? Nessa questão de pensar o tráfico como uma possibilidade de trabalho, sobretudo para as mulheres. Né? A gente sabe que as mulheres, muitas mulheres, a maioria das mulheres hoje na sociedade brasileira, elas são responsáveis, né, pelo sustento da família, estão na chefia das famílias, e o tráfico de drogas, então, ele se apresenta como uma possibilidade de renda, né, para essas mulheres aí. Em 2013, eu trabalhei durante um ano, né, no meu mestrado na PAC de Itaúna, que é uma prisão feminina. A PAC é uma prisão alternativa, uma prisão diferente, não sei se vocês conhecem, mas depois, se sobrar um tempo, eu posso falar sobre a PAC. E durante um ano, então, eu estive na PAC de Itaúna com as mulheres presas de lá. Muito também debruçada na questão aí do tráfico de drogas, né, para essas mulheres. Bom, os outros 30% de mulheres que não estão traficando estão, de alguma forma, também entrelaçadas aí na questão das drogas. Porque desse panorama, menos de 1% de mulheres cometem crimes contra a pessoa. É sempre tráfico de drogas ou contra a propriedade privada, contra a propriedade. Né? Nunca contra a pessoa. Aliás, nunca, né? Menos de 1%. Né? Aí contra a pessoa, a gente está falando aí de homicídios. Né? Bem, então eu venho pesquisando então, a questão do tráfico de drogas e chego em algumas questões que eu gostaria de colocar para vocês aqui. Primeiro que essa perspectiva de que as mulheres, tanto as que estão no tráfico de drogas, quanto as outras, qualquer outras mulheres que sejam presas, elas foram presas ou estão no tráfico de drogas por causa de uma vinculação a um parceiro. Então, isso é um dado comum. Muitas pesquisas no Brasil ainda apontam para essa realidade. E aí eu venho trazer polêmica, né? Porque eu discordo disso, né? Eu questiono sobre isso nas minhas pesquisas, nos meus estudos, né?
o tráfico ele se apresenta hoje como uma possibilidade de renda, né? Como trabalho. A organização do tráfico de drogas é uma organização como qualquer indústria, né? Ainda que ilegal, né? Que ilícito, é uma organização de trabalho, né? Eles têm hierarquização, o trabalho tem uma rotina, tem uma organização e é rentável, né? Principalmente para os grandes capitalistas, né? Os donos dos meios de produção, que nem de longe são essas mulheres que estão lá nas bocas trabalhando. Depois eu pretendo, se sobrar tempo, poder discutir um pouco para vocês sobre essa inserção das mulheres no tráfico de drogas. Então, para além de pensar no trabalho das mulheres no tráfico de drogas, eu tenho discutido à luz da criminologia crítica feminista, né? A criminologia crítica é uma área da criminologia avessa à criminologia positivista e que vai pensar o crime não de maneira individual, né, mas de maneira social, né, vai tentar compreender como é que a sociedade se organiza em torno da questão criminal. E tem muitas especificidades quando a gente vai pensar nessa mulher criminosa. Né? É muito diferente pensar na mulher criminosa e no homem criminoso. Mas a criminologia crítica, ela nos ajuda a pensar que o direito penal, embora grande parte do movimento feminista tente recorrer, né, ao direito penal para poder buscar direitos, o direito penal ele não foi pensado para as mulheres ou pelas mulheres. As mulheres estão fora desse discurso. Né? Então, dessa forma, elas não conseguem ser vistas. Né? Mais um motivo para a gente poder ter uma invisibilidade tão grande em torno das mulheres. A invisibilidade em torno das mulheres criminosas, a invisibilidade não é só em torno das mulheres criminosas. Né? As mulheres elas estão invisíveis em vários outros contextos aí da sociedade brasileira, todo mundo. Né? Bom, mas voltando à questão, então, das prisões femininas, a gente precisa pensar que, nesse sentido, os presídios também não foram feitos para receber mulheres. A maioria dos presídios brasileiros são presídios femininos, são presídios que eram antes presídios masculinos. Né? Então, ele não comporta mais aqueles homens e então vão sendo incorporados às prisões femininas. Historicamente, as prisões femininas eram lares comandados por freiras, porque a ressocialização feminina sempre foi voltada para o lar, sempre foi voltada para o trabalho doméstico, sempre foi voltada a resgatar essa docilidade feminina. Então, os primeiros presídios femininos foram organizados aí pelas freiras. Né? Bom, então, nesse sentido, as prisões não estão preparadas para poder observar ou garantir as especificidades de gênero. Né? As prisões não estão preparadas para receber nenhum ser humano, nenhum. Mas, no que tange às mulheres, a gente tem um cenário mais caótico. Né? Bom, primeira coisa que eu queria trazer para vocês, eu vou trazer muitas coisas a título de informação, né? Mediante as pesquisas que eu realizei, mediante a experiência que eu tenho aí. Muitos presídios femininos ainda não têm vaso sanitário, por exemplo, né? Então, você tem aquele mictório, não tem como as mulheres usarem, né, aquilo, ou então ainda tem aquele um buraco no chão, né, onde elas precisam ali fazer suas necessidades básicas. Bem, agora ele foi desativado, né, mas ali no Afonso Pena você tinha uma delegacia, que era uma delegacia de quando as pessoas são presas em flagrante, né, e ficam um tempo esperando ainda para poder serem removidas pelas penitenciárias. O centro provisório, né, era ali na Afonso Pena, debaixo da delegacia de tóxicos, condições extremamente desumanas. É um cubículo muito pequeno para várias mulheres juntas. Durante 30 dias elas não podem receber nenhuma visita, fazer nenhum contato com o mundo externo. Então elas também não têm nenhum objeto de higiene pessoal. Então, se ficarem menstruadas durante esse tempo, elas vão ter que se virar com pedaços de pano, papel. Alguns casos mais graves já aconteceram em vários presídios brasileiros, ainda acontece da falta de recurso. Elas usam miolo de pão, né, e colocam ali para poder estancar a menstruação. Um cano, né, para poder tomar banho com uma água gelada que sai por esse cano, ali até esperar para poder ser transferida. Agora elas estão na Jason, sei que tem algumas na Jason, elas foram transferidas para lá, essas mulheres. Mas antes delas terem um lugar mais adequado, elas estavam ficando atrás, né, numas celas, atrás das celas masculinas. Inclusive, estava acontecendo uma possibilidade de rebelião, né, e essas mulheres estavam ali encurraladas no fundo, porque tudo que vai sobrar, um sistema que já é extremamente opressor, desumano,
ele, para as mulheres, é uma sobreposição histórica de opressão. A gente fala que é uma sobreposição histórica de opressão, porque é o que sobra mesmo, daquilo que já é terrível, né? Bom, a gravidez também é uma questão importante, né? Hoje a gente já sabe que acabou de sair o habeas corpus coletivo, não é uma lei, tá, gente? Que isso já estava preconizado aí na LEP. As mulheres com filhos grávidas e com filhos menores de 12 anos poderem esperar o julgamento. Então, não é para a presa condenada também, é para a presa que está esperando o julgamento. Não sei se vocês viram, elas receberam um habeas corpus coletivo, né? No entanto, tem que se entrar com uma ação para poder pedir esse habeas corpus. Só aquela mulher que está abandonada, sem família, sem nenhuma assistência, ela não vai receber esse habeas corpus tão cedo, né? A Maria Filipa, eu sei que é uma organização, tem um projeto que chama Solta Minha Mãe, está fazendo um mutirão também para poder pedir esse habeas corpus aí para essas mulheres. Bom, no que tange a sexualidade também, as mulheres têm seus direitos também violados, porque elas não têm, a maioria das mulheres não tem direito à visita íntima, né? Pouco mais de 15% das mulheres têm direito à visita íntima. A visita íntima, para os homens também é assim, mas para as mulheres a gente sabe que tem um controle sobre os corpos muito mais opressor, né? Então tem que ser casada ou ter lá uma declaração de união estável, né? Então quer dizer que a sexualidade para as mulheres também não é uma coisa importante, né? Existe uma noção no presídio de que os homens têm que ter visita íntima porque precisam esvaziar esse desejo, mas para as mulheres isso não acontece, né? Como se elas pudessem viver tranquilamente sem precisar de ter uma vida sexual, né? Existe uma forte perda de vínculo afetivo para as mulheres, porque as mulheres transgridem 2 vezes quando elas são presas, quando elas são criminosas. Primeiro, por terem cometido o delito e já serem criminosas. Todos os criminosos da nossa sociedade recebem uma estereotipação muito pesada. Segundo, porque elas romperam com esse papel que era esperado para as mulheres. Então, elas sofrem 2 vezes, né? Muito mais que 2, né? A gente brinca que o corpo da mulher é uma trincheira aberta do Estado. O corpo da mulher presa é muito mais do que isso. O corpo das mulheres familiares de pessoas presas também são uma trincheira aberta, né? A partir do momento em que elas têm que agachar nuas para poder fazer visita, né, lá aos seus familiares, agacharem nuas, muitas vezes podem estar menstruadas, defecam porque tem que fazer muita força, né? E ali tem senhoras, todo tipo de pessoa. Bom, voltando à questão do vínculo familiar, muitas mulheres não têm visitas, né, dos familiares, muitas vezes elas são presas e não tem presídio na cidade, né, então ela é transferida para um presídio muito mais longe, então as famílias não têm condição de acompanhar, né, a vida dessa presa. Muitos homens abandonam essas mulheres, muitos filhos dessas mulheres vão para adoção, então se elas estavam grávidas, elas têm os filhos na prisão, eu falo que é o presinho de fralda, né, ele fica preso ali até 1 aninho junto com a presa. Não sei se vocês conhecem, né? No centro de referência a gestante Vespasiano, a gente tem várias grávidas e os seus bebês. Se essa presa não tem como passar essa criança para alguém da família dela, esse bebê vai para adoção, né? E ela perde ali, então, o contato, o vínculo com essa criança, que ela ficou com ele ali 1 ano, um contato, mãe 24 horas, né? O tempo todo com aquele bebê, de repente ela precisa fazer a separação desse bebê. Então, um sistema extremamente opressor e violador para as mulheres, né? Porque não observa essas especificidades de gênero, né? no que tange ao feminino. Então, eu quero retomar um pouco com vocês, trazendo um pouco desse panorama, então, das mulheres presas. Esse dado é um dado que a gente não pode esquecer, né? É um dado muito importante. 69% das mulheres estão presas por causa do tráfico de drogas. Mas, em sua maioria, elas trabalham em posições inferiores no tráfico. Poucas mulheres conseguem chegar à gerência. E mesmo as pessoas que chegam à gerência do tráfico, que é mais comum para os homens, então quer dizer que o trabalho no tráfico de drogas, a organização do tráfico de drogas, ela é também desigual para as mulheres como qualquer outro trabalho. Mas a maioria das mulheres não chegam nos cargos de chefia. E a maioria dessas mulheres foram presas fazendo um trabalho de transporte de drogas, que vulgarmente é chamado de mula, né? E as mulheres guardam essas drogas no corpo delas, né? Isso é de uma violência muito grande. Então, a gente precisa entender por que tantas mulheres traficando drogas, né? O que significa o tráfico de drogas para essas pessoas, para essas famílias, né?
E aí, vou voltar um pouco naquela coisa do companheiro, que eu falei com vocês há pouco. Por que eu não concordo, então, que seja só por amor? Pode sim ela ter se envolvido com... Na maioria das vezes ela se envolve com uma pessoa que é traficante, né? O cara que é traficante, ele pode levá-la, ele pode apresentá-la, ele pode ter sido preso e ela pega a droga para poder vender, só que ela permanece. Né? Tem componentes que fazem com que ela permaneça nessa atividade. Né? Que os componentes que são esses? Alguns a gente já sabe, né? Acesso ao consumo, acesso ao próprio dinheiro, o sustento da casa. No entanto, né, no meu pensamento anterior, eu dizia que a maioria dessas mulheres estão em posições subsidiárias. Então, significa que a função das mulheres no tráfico de drogas é a função de ser presa. Né? Porque se elas estão nas posições mais vulneráveis, elas estão onde o poder político chega com maior facilidade. Né? Elas estão ali nas bocas, ou elas estão transportando as drogas para dentro dos presídios, ou elas são facilmente pegas, né, pelo poder político. E dessa forma, elas estão aí submetidas a tudo isso que eu trouxe para vocês aqui em relação ao sistema prisional e a presença delas nesse lugar. O tráfico de drogas, então, representa para elas uma possibilidade de renda, mas que renda que é essa? Será que elas ficam mesmo com alguma parte desse dinheiro? Essa é uma discussão também que eu tenho feito atualmente. Na verdade, nem o gerente da boca, ele tem acesso a todo o dinheiro que o tráfico de drogas representa. Né? O tráfico de drogas é uma organização muito complexa. Né? A gente fala que é tão organizado quanto muitas outras indústrias aí no mundo. O tráfico de drogas é quem rende a terceira maior receita financeira no mundo. Só perde para a indústria farmacêutica e a indústria das armas, a indústria bélica. Mas onde está esse dinheiro? Né? Então, eu costumo dizer que esse dinheiro está na mão dos grandes capitalistas, os verdadeiros donos dos meios de produção das drogas, que nem de longe são essas mulheres, ou jovens que estão na periferia. Né? A gente precisa ter coragem para poder enfrentar essa situação e tentar fazer perguntas sobre essa realidade. Por quê? O que mais aprisiona as mulheres é o tráfico de drogas. Né? O que garante, então, a entrada dela e a consolidação delas nesse mercado? Já que, eu disse agora há pouco que não é só o amor. Né? Eu não acredito que o amor teria... Isso aí eu não acredito baseado nas falas delas. Né? Uma presa lá na Itaúna falou para mim uma vez, olha, a polícia me tomou tudo, mas não conseguiu tirar meu silicone, e pegou no silicone. Quer dizer, tem componentes aí, né, que complexificam a nossa forma de compreensão. Quando a gente fala que as mulheres estão no crime, no tráfico de drogas e presas por causa dos homens, nós estamos de novo, né, atribuindo um processo de menos-valia social para as mulheres. Nós estamos dizendo que elas não podem ser protagonistas, que elas não podem ter feito, né, que elas têm essa possibilidade de terem feito, né, não gosto dessa palavra escolhas, tá bom? Mas vou usar, que é a única que me recorre aqui agora, porque não é uma questão só de escolha, né? Bom, então tem alguma coisa que faça com que elas se consolidem ali. Né? E uma das questões principais para a gente poder pensar em visibilidade das mulheres é justamente atribuir a elas, né, atribuir essa realidade com o homem. Né? Foi por causa de um homem. Muitas mulheres usam esse discurso quando elas estão ali, por exemplo, nas audiências. Quando elas usam esse discurso, é uma forma de se proteger. Né? De dizer, olha, não fui eu. Né? E todo mundo vai procurar uma forma de se proteger de alguma maneira. Então, mas só que ela reforça, né, essa impossibilidade e essa invisibilidade da gente compreender essa dramática, né, que envolve as mulheres aí no tráfico de drogas. Porque aquelas que não foram presas por tráfico de drogas, elas tinham alguma relação com o tráfico de drogas. Né? Bom, eu acho que é um pouco disso. Vou abrir aqui, né, para depois vocês poderem fazer as perguntas de vocês. Obrigada novamente pela atenção. Obrigada, Nayara. Assim que a Michele terminar, eu vou abrir para perguntas, fazer uma primeira rodada. Passo a palavra para a Michele. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço. Já peço desculpa, porque eu tô mais de uma semana gripada, minha garganta ainda tá boa. Dei uma bala aqui, mas ainda tá. Eu agradeço, né, o convite feito pela Comissão de Mulheres, em articulação com a Comissão de Psicologia e Juventude, a qual eu faço parte.
É uma comissão nova, eu coloquei. É uma comissão nova que foi inaugurada, né, lançada aqui no Conselho em fevereiro. E nós temos encontrado toda segunda sexta-feira do mês, às 10 horas aqui. Então, se sintam todos convidados. Né? Nós temos o objetivo aí de buscar compreender e conversar, né, com as entidades, com os equipamentos, com as pessoas envolvidas e interessadas com a temática da juventude. Então, está tudo muito novo, nós vamos começando agora com um grupo bacana e esperamos vocês também sintam convidados, tá? E livres para participar. E, além disso, agradecer a oportunidade de falar de um tema que é tão importante. Né? Como a Nayara falou, que é uma questão que envolve várias mulheres, não só no Brasil, mas como no mundo. Né? E que é fruto de uma desigualdade de gênero, que tem várias facetas, várias consequências, a violência é uma delas, né? Que nos leva aí a pensar e a debruçar um pouco mais, até nos questionar sobre o motivo dessa invisibilidade. Né? Nós vamos acabar falando um pouco parecido, porque, infelizmente, né, hoje eu falo a partir de um olhar como pesquisadora. Eu tenho pesquisado no meu doutorado sobre a medida socioeducativa para as meninas, né, de internação para as meninas. Dentro dessa trajetória, até explicando por que eu chego nesse tema, durante toda a minha graduação em psicologia, eu já trabalhava, quando eu entrei na psicologia, com meninas e meninos em situação de vida nas ruas, e dediquei toda a minha graduação a essa pesquisa. Era um trem sintomático. Todo estágio meu eu estava lá pesquisando sobre criança e adolescente em situação de rua. Até que com esses dados que eu colho, né, nas ruas, pesquisando, minha última pesquisa foi buscar compreender qual que era a relação, né, como que o brincar desse menino, dessa menina em situação de rua, falava sobre a sua subjetividade ali, nessa experiência. E aí no mestrado eu levo esse tema. Paralelo ao mestrado eu já estava trabalhando no CRAS, eu trabalhei no CRAS em torno de 6 anos, né, como psicólogo, depois na gerência. E aí, quando você pensa que, pesquisei menino de rua, comecei com 15 anos, morei com as meninas, né? E aí lá já percebe como que as questões de gênero também atravessam, né, violam o direito das meninas. Vou para um CRAS, com a perspectiva, então, de prevenção, trabalhar com as famílias, e aí você chega no território, quem conhece, né, a política que está lá, sabe que muitas vezes o que deveria ir para o CRES, não que não deveria ir para o CRAS, né, gente? Mas vai interessado porque está no território, as famílias nos procuram, claro, tem um trabalho de parceria de CRAS e CRES, e que esse tema volta para mim muito forte, né, de mães de família desesperada com um adolescente aí que tem cometido ato infracional. Né? E nós temos que acompanhar esse adolescente, essa família, essa problemática que toma para mim muito forte. Foi quando eu decidi, então, voltar, né? Já tinha mais de 5 anos de mestrado, e decido voltar, então, para a academia. E aí, dentro nessa volta, né, nessa busca, nos primeiros contatos que eu faço com a rede, os primeiros contatos que eu fiz com a gerente, essa diretora não fala mais, mas eu escuto tanto a diretora inicial e também depois em campo, que grande parte dessas meninas também vivenciaram situação de vida nas ruas. Foi um espanto, alguém pode falar, que ingenuidade, né? Mas você supera, assim, você começa com uma utopia, vai para psicologia com 15 anos, vai para o trabalho voluntário, você fala, não, superou, né? O ECA tão avançado, nossa, lei. E aí, quando você volta, você percebe um ciclo, né? Um ciclo realmente de descaso das políticas públicas, em que, infelizmente, muitas dessas meninas, né, que vivenciaram situação de abandono, de violência familiar, elas se encontram, né, pós-vivência na rua, abrigo, agora cumprindo medida de privação de liberdade. E estudos mostram, né, que 1/4 das mulheres presas no Brasil tiveram também essa mesma vivência. Né? Então, assim, é um ciclo que nós precisamos nos questionar, pensar
Até que ponto, como sociedade, nós temos falhado na proteção das nossas crianças e adolescentes, né? Porque é um ciclo perverso e que tem um endereço, que tem uma característica, né? De mulheres negras e pobres, né? Na sua grande maioria, esse é o público da medida socioeducativa. E como a Nayara falou, né, nós podemos pensar em vários aspectos, vários fatores que podem reforçar o lugar de invisibilidade da mulher, né? Como já foi dito, não é esperado que a mulher, né, nesse lugar estereotipado, de feminino, de doce, né, entre no crime, né? Um lugar que, né, por vezes, é marcado aí, então, por características masculinas, né? E a partir disso... E aí, então, é incompatível, né, com o caráter transgressor revelado nos roubos, nos assaltos, no tráfico de droga. E aí a gente observa nos estudos que quem povoa, né, o pensamento aí nas pesquisas ainda é o público masculino, né? Tem um grande interesse aí por compreender o público masculino e acaba que a mulher fica nesse lugar de visibilidade. Outro fator, também trazendo números, está relacionado sim ao número menor de adolescentes, mulheres, que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Né, os últimos dados aí do Sistema Nacional em Defesa da Criança e Adolescente, 2017, mostram que no universo de quase 24 mil adolescentes masculinos, atualmente no Brasil nós temos 1.118 meninas em privação de liberdade. Seguindo também a mesma característica, tem aumentado. Né, de 2013 para 2014, aumentaram-se 20%. Então, era 984 adolescentes para 1.000. Então, nós também estamos acompanhando esse aumento aí das meninas nessa inserção. A outra questão que está relacionada ao número de meninas, né, o número inferior aos meninos, também repercute no número inferior de unidades. Né, das 476 unidades de adolescentes que atendem adolescentes em privação de liberdade, no Brasil, 36 são exclusivamente femininas e 43 mistas. Aqui em Minas, das 32, uma só é exclusivamente feminina. E, além disso, eu vou trazer um pouco dos dados, né, do meu estado da arte, da minha pesquisa. Também há pouco interesse da academia por essas meninas. Né, tem um número muito reduzido aí de pesquisas, né, e aí continua colocando a mulher também nessa invisibilidade, como campo de conhecimento e reflexão. Eu fiz um levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES, e aí colocando alguns descritores, como medida de privação de liberdade, socioeducação, mulheres, gênero, do universo de mais de 6.300, algumas pesquisas, lendo todos os títulos, eu encontrei 428 estudos sobre a medida socioeducativa de internação. Desses 400, só 25, e em todo o Brasil, nas áreas, né, de ciências sociais e humanidades, psicologia, serviço social e educação, estudam, debruçam sobre a realidade das mulheres. E se nós formos olhar em campo empírico, e aí eu tenho esses dados, né, que eu estou produzindo, 9 estados brasileiros estão sendo estudados. Né? Então, nós vamos pensar no universo de 26 estados, nós temos aí uns 17 estados sem nenhuma pesquisa nesses campos de conhecimento que eu falei. Então, né, mais uma vez, reforça o pouco interesse também pelas meninas. Por que eu trouxe esses dados? Eles podem até nos ajudar a pensar, né, por que então, né? Por que dessa invisibilidade? Temos números, tem a sociedade ainda que não aceita, que não reconhece esse espaço, né? A história aí da criminologia feminina vai mostrar isso, que a mulher, né, além de estar sempre relacionada com essa questão, foi por causa do companheiro, é algo biológico, é algum distúrbio, né, algum desvio aí, então vamos
socializá-la pela religião, pelo trabalho doméstico, né? Então a sociedade ainda não consegue perceber essa realidade. Está relacionado também que a raiz, né, da invisibilidade feminina dessas meninas em privação de liberdade, como as presas, está relacionada a uma questão muito mais profunda e complexa, que é a realidade social da mulher em geral. Né? A mulher, ela sofre por questões aí políticas, econômicas, sociais, é esse lugar, né, que muitos tentam colocar a mulher no lugar de subalterno, até mesmo no crime. Né? E aí nós temos que pensar que isso se dá por ser mulheres. Né? E aí, principalmente se pensarmos, buscar compreender nosso contexto social no Brasil, social, político, econômico, nós vamos deparar com uma sociedade totalmente racista, capitalista, né, e patriarcal. Né? E esses atravessamentos, claro que vão repercutir na realidade que nós estamos falando aqui hoje. Né? Nós vamos pensar que é uma sociedade que visa o lucro, né, e a produção de bens e aqueles que podem ter acesso. Né? Então, é uma sociedade aí que valoriza o homem branco e rico. E se nós vamos pensar na realidade das meninas que estamos falando aqui, é totalmente o oposto. Como eu já disse, mulheres, negras e pobres. E aí, nessa direção, as medidas socioeducativas, né, e aí eu tenho percebido a partir desse estudo, se der tempo, depois eu falo um pouco do que eu fiz. Desde outubro, desde outubro do ano passado, eu tenho feito minha pesquisa de campo aqui no Socioeducativo em Minas, a gente pode trazer um pouquinho dessa experiência também. Mas todas as pesquisas, né, as 25 pesquisas, eram 22 dissertações e 3 teses, elas concordam que as medidas socioeducativas têm uma dimensão aí, né, desse atravessamento de gênero que marca todo uma lógica, além de uma lógica prisional, mas uma lógica opressiva, né, do controle da sexualidade, do controle do corpo, além dos outros tipos de violação. Né? Quando eu falo que nós temos que pensar, é um convite mesmo para a gente sair daqui nessa reflexão, que infelizmente, quando você vai ler um pouco, né, eu não tenho eu não aprofundei sobre as prisões femininas, mas muitos autores trazem essa comparação, que infelizmente tem sido uma reprodução. Né? Tem muitos ainda agentes aí públicos que ainda mantêm aquela característica da antiga FEBEM, né? Da repressão, da punição, tem que punir, tem que vingar, né? Que essas meninas são mais frias, eu escutei muito isso esses últimos meses, né? Que as meninas são piores do que os homens, que elas são frias, elas são calculistas, é pior trabalhar com mulher. E tem todo esse atravessamento de gênero que continua colocando a mulher nesse lugar, né? Além da transgressora, da perigosa. Eu escutei de alguns agentes socioeducativos que a mulher que comete o crime tem ele falava assim comigo, ele já falou assim, eu não sei explicar, mas tem algo de satânico. Né? Então, isso marca também a história da mulher, né? Da bruxa, da histérica, né? Então, assim, você escuta hoje ainda de um agente que a mulher tem um trem satânico. E aí, eu estou fazendo um pouquinho da pesquisa, mas assim, eu fiz grupo com as meninas de manhã e à tarde, e aí alguns agentes me questionavam por que eu estava lá. Né? Além de ter esse aspecto satânico, elas não têm salvação e não vão para o céu. Né? Então, você escuta isso de alguém que está ali lidando dia a dia com as meninas. Né? Então, nesse contexto, o tratamento recebido nas unidades femininas é marcado por essa lógica patriarcal que reproduz todas essas desigualdades de gênero. E aí vão repercutir mesmo em violação de direitos. A maioria das pesquisas, além das dissertações e teses que eu li 3 pesquisas grandes, uma do Ministério Público do Rio de Janeiro, a outra do Conselho Nacional de Justiça e a outra da Débora Diniz, uma pesquisadora em Brasília. Então, uma de 2015, uma 2016 e uma 2017, todas reforçando também, né, e que a maioria das unidades, elas ainda continuam ofertando atividades para mulheres, né, ditas mulheres, para manter esse lugar
de dócil, do lar. Então, as atividades que ainda, infelizmente, nós encontramos na ponta são de cabeleireiro, manicure, crochê, bordado, telemarketing, né? E mantendo a mulher nesse lugar. E aí a gente tem que questionar também, cadê o aspecto socioeducativo, né? Que está trabalhando aí para desenvolvimento da cidadania dessas meninas. Esses dados que eu estou trazendo aqui, como eu falei, são dessas pesquisas. Algumas características não estão relacionadas com Minas, como eu vou falar agora, a questão da alimentação, da higiene, né? Eu encontrei um aspecto, até uma característica diferente, mas a maioria das unidades no Brasil tem essa característica ainda, né? De ser complexo, de serem, como a Nayara falou, complexo dentro da unidade masculina. Então, assim, com poucas ofertas de atividade, as meninas passam a maior parte do tempo dentro dos alojamentos, né? E a maioria das meninas, eu também encontrei isso, escutei isso das meninas, não percebe esse lugar como socioeducativo, elas falam o tempo todo, estou na cadeia, eu estou presa, que é muito ruim, né? Não tem esse aspecto, elas não conseguem perceber isso. Até mesmo por uma rotina marcada por esse tédio mesmo, por essa vigilância, por essa punição. As estruturas precárias, né? E aí nós podemos chegar a essas conclusões a partir desses autores, que as instituições em tese dedicadas a adolescentes do sexo feminino têm seu funcionamento baseado no modelo de execução de medida para os meninos. Até as próprias... até os próprios regimentos únicos, único, então não considera a necessidade das meninas, as necessidades, né? Então, tem toda essa questão de uma lógica pensada para o público masculino. Como eu falei, essa questão do controle, e só mais uma... tá tranquilo, né? Tá. É uma questão que eu percebi também, aí eu trago até para... como a experiência daqui, como que, baseada nessa questão do controle, da sexualidade, da punição... Como que a presença do agente masculino, ele tem uma influência, e aí eu acho forte, para as agentes femininas. Elas falam disso, né? Tem muita comparação entre a unidade feminina e a masculina, sempre com essa questão muito pejorativa da mulher sempre como a pior, né? E a questão de escutar de muitos agentes que... para a mulher é melhor trabalhar com os meninos, porque tem toda uma proteção dos outros agentes. Então, se o menino desrespeitam, o agente vai falar assim, você faria isso com sua mãe? Você faria isso com sua irmã? Então, elas acabam sendo protegidas, e essa mesma proteção elas esperam dentro da unidade feminina. Numa questão de discussão, né, de algum problema com as meninas, muitas se respaldam desse agente, da presença masculina. E aí a gente coloca também, né, observa aí nesse lugar também como que é necessário a presença masculina para um controle, né, para que a mulher se submeta a esse controle masculino. Isso é muito forte na fala delas. Aqui, como eu falei, a maioria são agentes femininas, mas nas pesquisas mostram que a maioria das unidades no Brasil, a presença do homem é maior, né? A presença do homem dentro do socioeducativo, porque tem toda essa questão do imaginário que o homem controla, que a mulher respeita, né? Eu lembro que aqui eu escutei de uma pessoa da saúde falando que ia organizar uma palestra e convidar alguns homens, porque as meninas gostam de homem e homem impõe respeito. Então, assim, você escuta essa questão ainda de reforçar esse lugar do homem, né? Ela falando assim, para que eu imponha respeito, eu uso jaleco. Mas eu estou pensando em convidar alguns colegas, porque as meninas gostam de homem e eles impõem respeito e eu vou conseguir fazer minha oficina. Então, a gente ainda escuta isso dentro das unidades, né? Deixa eu... Aqui acaba sendo um pouco da repetição, mas assim, a questão da visita íntima, claro que nós temos muita questão ainda, né? O sistema socioeducativo é muito complexo, né? Mas as meninas também, elas não têm direito, por mais que o SINASS seja permitido também para as mesmas situações das adolescentes que já estavam casadas
ou que comprove união estável, a maioria das unidades femininas no Brasil, elas não dispõem nem de espaço para que as meninas tenham visita íntima. Então, a sexualidade também é desconsiderada. Até mesmo em momentos de relações homoafetivas. Né? Tem toda essa questão assim, a carência, e vai passar, quando sair daqui elas vão largar, elas vão voltar para os companheiros, é esporádico. Claro que nós temos que pensar nisso. Eu conversei muito com as meninas sobre isso. Algumas já tinham relações fora, tanto que elas falam da namorada, da esposa, que esperam, né? Algumas tiveram essa experiência lá dentro, mas nós não podemos simplesmente simplificar e resumir que é algo que vai passar, que é espontâneo, porque a sexualidade dentro da medida socioeducativa é um tabu. Eu fiz algumas oficinas com as meninas, nós discutimos a questão de gênero, a questão de violência, elas estavam muito interessadas em conhecer a sigla LGBTQ, e aí eu fui levando, nós discutindo, e aí assim você vê adolescente, desde 13 a 17 anos, eu sou isso, eu sou queer, achando o máximo ser queer, e aí, como que os agentes reviravam o olho, assim, né? Se eles pudessem, eles me tiravam dali. Algumas, assim, reprovaram literalmente, balançando a cabeça, falando, meu Deus, o que é isso? Porque, assim, elas contando, eu cheguei aqui e beijei. Uma me falou assim, é uma frase que elas usam? Qual é? Gente, ou não é? Vai ser uma coisa assim, eu achei até um rap que eu escutei lá com elas. Ou não é? Aí ela fala assim, eu falei Aí ela me beijou, mas não gostei, não. Então, sim, mas elas estão experimentando como qualquer outro adolescente. Mas você percebe como que isso ali, desde as brincadeiras, quando um abraça muito, toca, alguns agentes ainda pedem para afastar, né, pune. E aí elas trazem um relato de agentes que falam para elas que tem nojo de mulher que fica com mulher. Então, você vê um total despreparo nesse sentido e como que esse assunto não pode ser tocado dentro da unidade. Né? Além de, como eu falei, delas serem bruxas, essa descrença que elas podem vir a mudar. Tem toda uma questão também que elas não vão mudar, que elas têm uma vida muito boa, para alguns agentes, ela tem uma vida muito boa, que muitos pais de famílias não conseguiriam dar a vida que as meninas têm. Então, sim, uma vida de escola, elas têm aula de manhã, algumas oficinas de cabelo, crochê, unha. Algumas conseguem sim ter alguns cursos profissionalizantes externos, né, relacionados com o Senac, com a Asprom, mas é um número muito pequeno. Mas ainda alguns agentes acham que elas são muito privilegiadas, Então a gente percebe também uma característica da nossa sociedade, até discutir, então, né, e dentro desse retrocesso que nós estamos assistindo no Brasil, né, esse pedido da redução da maioridade é uma sociedade que pede punição o tempo todo, né? Não dá pouco elas estarem privadas de liberdade. Isso é a única unidade no estado de Minas Gerais, então muitas vêm do interior. Tem essa questão também do abandono familiar, né? Até mesmo porque a família, além de ser mulheres, né? E as mães muitas vezes têm que cuidar de outros irmãos. Eu percebi nas visitas, até mesmo daqui da região metropolitana, as mães vão com outras crianças, com os filhos delas, com sobrinha, aquela meninaiada na hora da visita, né? E muitas famílias não têm condição. E, infelizmente, até as que conseguem ajuda, muitas vezes, cargo da prefeitura, não vão. Né? Tem vergonha, tem todo esse constrangimento, né, de visitar a filha que está na cadeia, né, no sistema socioeducativo. Tem toda essa questão do abandono também dentro das unidades. Acho que é isso. Depois a gente pode abrir para... Obrigada. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada, Nayara. Antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer algumas colocações. Eu acompanho o CRISP, né? Eu fui estagiária numa política de prevenção, então eu sempre ia nas palestras do CRISP. O CRISP é um centro de criminalidade e segurança pública, e no início de março, teve um debate de uma pesquisa recente que eles realizaram sobre, o tema encarceramento feminino, dinâmicas familiares, saúde gestacional e as dores do aprisionamento. Quem tiver interesse sobre o assunto e quiser aprofundar, tem um site
chama mulheresemprisão.org.br. Tem uma das pesquisadoras nesse site, tem um áudio dela comentando, né? Acho que é Postcat, não sei o nome que falam. Um áudio dela comentando. E eu já queria deixar uma pergunta para as duas, de quais são os desafios, enquanto psicólogas, encontradas, né, nesse campo, nessa prática. Nós sabemos que, enquanto mulheres, enfrentamos, né, lutas diárias. E para a gente conseguir acesso, direitos, conseguir nos ver, enxergar o nosso lugar, a gente passa por toda uma construção, porque a gente às vezes é colocada, inserida num lugar que já está posto, já está dado. Então, como que é, né? Quais são os desafios e como a gente tem, né, enquanto psicólogas, a contribuir, né, para a mulher se reconhecer, entender esse lugar, né, toda essa dinâmica que a gente está inserida e ganhar, né, o espaço. Não sei se ganhar é a palavra ideal. E estão abertas vamos fazer uma rodada de 3 perguntas. E quem está nos acompanhando pelo Facebook também pode mandar as perguntas. Vai responder a sua ou vai abrir? Vai abrir. Ali. Eu estou vendo no último encontro, eu perdi todos os outros anteriores, por causa de pautas mesmo femininas, né? Porque preparando esse 8 de março aí. Do lugar que eu falo, eu sou da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, estou nessa coordenação dessa rede, no conselho também junto com Elaine, e nessa luta aí. Eu achei muito interessante esse outro olhar que se faz, porque as discussões que acontecem nesses espaços é de pensar que essas mulheres estão no lugar ali por conta de outros homens, né, que colocaram nesse lugar e nunca poderá dizer que é possível uma mulher cometer um crime, assim, não é tão assim anormal, né? Eu gostei muito do que vocês duas apontaram nesse sentido, porque é uma conversa recorrente desses lugares onde a gente milita, de achar o discurso quase que corriqueiro, né? Que a maioria são mulheres que estão ali, ninguém vai visitar, toda essa questão do miolo de pão, depois de uma visita, então é isso que a gente escuta dos relatos. E eu me surpreendi aqui, porque era algo que me incomodava muito, falar desse lugar da mulher, quer dizer, voltando a mulher para um lugar que ela não... E quando você fala escolha, ela determinou que assim, não são todas que vão por esse motivo, há uma relação de trabalho ali, né? E que essa questão da relação de classe, de trabalho, faz com que ela chegue nesse lugar. Então, a coisa é mais extensa do que o próprio e porque o homem colocou ela ali. Não se coloca ela invisível novamente. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais, porque para que eu vá para esse lugar mais abastecida para desfazer esse discurso, que eu acho muito importante, tanto no Conselho Municipal de Direito da Mulher, que a gente está lá, e ouviu mulheres falando disso, né, na hora dos relatos, é isso que veio, e a gente tem que sair desse lugar de acomodar essa mulher para esses trabalhos, voltar com ela, mesmo quando ela comete um crime, e está cometido, e aí você faz com que ela volte para aquele lugar, que era o lugar que o patriarcado quer que a gente volte, né? Então, nesse 8 de março, a gente tem que fazer uma certa revolução de um pensamento que progrida um pouco mais. É mais nesse sentido, eu gostaria até de ouvir mais sobre isso. Michele, me interessei muito pelos seus estudos, porque eu sou professora da rede municipal também, e eu recebo muitas alunas que vêm
acauteladas. Então, vou te contar uma história recente que me chocou, e aí eu penso que as técnicas geralmente são limitadas, psicologia, da história de uma menina, essa semana, que me relatou que ela perguntou para a técnica dela por que a mãe não iria visitá-la mais. E aí a técnica falou assim, você não sabe? Sua mãe morreu, passou até no programa aí da Record. Ela foi enterrada de cabeça para baixo, colocar cimento. E a menina nessa situação, né, de abrigamento, ela nem é acautelada, ela está na casa 6 de abrigamento. Então eu fico pensando, como que essa técnica, né, como que é esse corpo técnico que vai fazer esse trabalho com essas meninas, né? Que preparo que hoje o currículo oferece para que desperte nessa pessoa que vai receber esse olhar do lugar que é a mulher, o estereótipo da mulher tá, e que a gente batalha tantos anos para tirar. Então, meu nome é Luiz Balbi, eu tenho 10 anos que eu trabalho no sistema prisional. Eu por 2 anos, eu atendi só LGBTs. Por mais 2 anos e meio, eu atendi também mulheres e homens. Eu estou na CRF agora, já tem 10 anos. E eu senti falta da abordagem da saúde mental das mulheres. Mediante a palestra de vocês, eu entendi fazer a abordagem de que os governos educam a sociedade para invisibilizar e oprimir as mulheres. Isso não é dado assim porque a mulher merece esses lugares. Então, os governos educam. E, infelizmente, as instituições acompanham os governos. Né? Então, é difícil demais essa luta para a mulher se tornar um sujeito, porque as instituições, elas têm no seu corpo, né, de recursos humanos, essas pessoas que se deixam também serem educadas pelos governos. Os governos fazem por uma conveniência, que os governos e as pessoas que estão nas gestões dos estados e da União e dos municípios, elas sabem que as pessoas são merecedoras do bem-estar. Tanto é que elas estão lá para isso. E elas não são pessoas despreparadas. Elas fazem isso numa lógica de conveniência. E a gente tem um Estado, né, que o acesso aos direitos é difícil. É difícil conseguir uma vaga para psicólogo no posto de saúde B. É difícil conseguir uma vaga para uma consulta nesse mesmo posto de saúde de uma outra cidadã, de uma criança. Vaga para dentista, então, nem se fala. Quando a gente vai pensar na oferta dos direitos para a população, a mulher, ela cai nessa situação de ser pior. Ela cai porque a mulher, ela vai incomodar. Elas são em grandes números, em grande quantidade. Então, como os estados, os governos não querem dar acesso aos direitos, não tem interesse numa melhoria de qualidade de vida, marginaliza a mulher por conveniência. Põe ela como desmerecedora. E eu tive esse pensamento, essa ideia de trazer a questão desse jeito, porque na qualidade de psicólogo, eu trabalhei com sócio-educativo 1 ano. Já teve vezes que eu saí do sócio-educativo e rezei umas 20 salve rainha. Então, para nós que trabalhamos, né, lidamos o tempo todo com a angústia, nós profissionais, nós, quando podemos escolher onde trabalhar, nós vamos também escolher, eu falo por mim, né, eu vou escolher onde para mim está mais fácil trabalhar.
onde eu vou gerenciar melhor a minha angústia, onde eu vou poder bater no meu peito e pensar, eu cumpri a minha missão hoje, a minha missão foi bem cumprida. Quando eu trabalhei com LGBTs também, é diferente. Tem as particularidades de trabalhar com LGBT. É um público que se corta muito, assim também como as mulheres se cortam demais, e a necessidade das mulheres de falar, ela supera o público masculino. Elas querem falar muito. O Estado não provê para esse público as condições desse atendimento sistemático, em que elas poderiam ser acolhidas, em que elas poderiam falar, esvaziar. Então, na busca de acesso dos direitos para essas mulheres, nós, psicólogos, passamos por muitas dificuldades. Porque se eu trabalhar em Bicas, por exemplo, na Jason, como ela falou, eu estou no Celeste de Betim, mas se eu trabalhasse na Jason, durante um dia, 2 mulheres se cortaram. Eu preciso encaminhá-las, elas não têm histórico psiquiátrico, elas não tomam medicamento, nunca tomaram, eu preciso encaminhar essas mulheres para uma consulta psiquiátrica. Aí o prefeito de Bicas vai alegar para mim o seguinte: nós não vamos atender, não vamos ofertar o atendimento psiquiátrico para vocês, aí da Jason, porque o governo do estado, ele não está dando dinheiro para Bicas e ainda está prejudicando Bicas. Então a gente tem esse conflito, né, político. Então a mulher vai virar satânica, porque são elas que se cortam, são elas que vão incomodar, né, o acesso aos direitos, e são elas que vão demandar, né, e fazer a denúncia de que os governos não estão governando bem. Eu vejo uma certa conveniência nessa lógica da mulher invisibilizada, da mulher, né, oprimida, e essa educação do governo para que as pessoas, assim educadas, realmente sucumbem às mulheres ao nada. Aí, nesse sentido, um comentário de vocês por esse viés do drama do Estado, da União, do drama dos municípios, do drama político, né? Ainda mais agora no contexto que instaurou-se no país um discurso do ódio que tem adesão, a ponto de a gente ouvir, né, de pessoas em cargos estratégicos no país que as mulheres incomodam o crescimento do Brasil. É muito sério, né, isso tudo. Vocês respondem, né, e a gente abre para mais um aqui. Eu acho que todas, né, as contribuições aqui, as perguntas, vêm um pouco na pergunta, né, de encontro com a questão do desafio da psicologia. E eu venho também como desafio do profissional que está nas políticas públicas, tanto da educação, saúde, né, de pensar nessa lógica do Estado, mas aí nós também, enquanto sociedade, dentro, né, eu tenho trabalhado isso dentro da minha orientação, né, na PUC, dessa dialética de inclusão e exclusão. Né, não é conceito meu, é da Baden-Savary, né, que trabalha aí toda uma lógica de que, muitas das vezes, e aí nós percebemos nos serviços públicos, se inclui para excluir, né, de uma subcidadania. Né? Então, que para o pobre está tudo bem, é isso mesmo, está muito bom elas terem artesanato, eu não tive condição de pagar isso para o meu filho, essas meninas aqui, né, mataram, roubaram e traficaram, estão recebendo esse tratamento. Toda uma lógica aí do lugar mesmo de uma produção capitalista. Né? Como eu trouxe quando eu falo a questão do Estado, de uma sociedade mesmo que valoriza quem tem. Né? Então, aquele que não tem condição de acessar os bens e serviços, ele está excluído. E muitas vezes nós vemos nas políticas públicas, aí eu penso no desafio que o psicólogo tem que ter dentro de um CRAS, dentro de um CREAS, né? Eu fiquei 6 anos no CRAS, depois fui para a saúde, fiquei quase 2. Na saúde eu não aguentei, fui mais fraca. De profissionais da psicologia que reproduzindo toda
é uma lógica aí de humilhação, né? E aí, assim, eu questionava muito na época que eu estava na gestão com as próprias técnicas, né? Desse lugar aí de que eu estou fazendo caridade. Quando você fala, Luiz, quem dera se todos os profissionais de psicologia, né, os profissionais conseguissem estar no lugar, nos espaços que estão por escolha. Hoje nós sabemos que a maioria dos lugares que acolhe, né, o psicólogo quando acaba de formar, é na saúde e no serviço social. Então tem muito psicólogo indo para o CRAS, indo para o CREAS e fazendo muita besteira, como outros profissionais também, né, reproduzindo toda uma lógica aí de exclusão. Né, que você continua colocando esse cidadão, essa pessoa, no lugar de subcidadania. Sem considerar todo o efeito, e aí quando a gente fala de sociedade, nós todos estamos incluídos, de uma sociedade que valoriza a posse, que valoriza o homem branco, que quando a gente fala de patriarcal, e que a mulher, né, ela é vista como uma propriedade do homem. Não, patriarcado era assim, né? A mulher, a terra, é posse dos homens, tem um acordo entre os homens. Você não pode passar da minha porteira, né? Então não pega minha mulher, não pega meu gado e nós vamos viver bem. Tanto que a gente percebe essa lógica até hoje quando ocorre estupro, ocorre, né? Como que os homens vão lá e punem, né? Porque tem essa posse. Então a mulher ela é colocada nesse lugar de subalterno, dessa posse aí. Então, assim, quando nós pensamos nessas lógicas, né? E todas estão entrelaçadas aí, né? Pensar na questão de raça, economia, pensar na questão patriarcal, né? Hoje não é possível mais pensar, nós estamos falando eu sempre falo errado, eu evito falar, a interseccionalidade, falei certo, falei com calma, né? Então não tem como pensar aí nessa realidade sem considerar todos esses elementos, né? E para compreender tanto a mulher como compreender o pobre. E aí, quando eu falo dessa lógica, essa lógica ela tem um efeito na nossa subjetividade. É isso que a Baden fala do sofrimento ético-político. E esse sofrimento ético-político ele é ignorado. E aí o psicólogo fica assim, eu não posso fazer clínica aqui. Né? Não estou fazendo clínica, eu estou considerando uma subjetividade que é marcada por todos esses atravessamentos. Daquela pessoa que chega até a mim, que não consegue levantar os olhos. E sai quase beijando a minha mão, por isso que eu falei que eu falava muito com as técnicas. Porque eu entreguei uma cesta básica ou eu fiz o cadastro do Bolsa Família, né? Não, eu sou muito boa. Estudei 5 anos de psicologia para fazer isso. Não, né? Claro que no CRAP nós fazemos isso e muito mais, né? Festa, bandeirinha, tem outras coisas que nós fazemos, né? Cai tudo no colo. Mas tem algo ali, tem uma subjetividade que é atravessada, tem um sofrimento que precisa ser olhado. Né? Quando a professora fala, sua mãe morreu de cabeça para baixo, você não viu, né? A única. Eu via muito isso na unidade, e ficou muito marcado numa oficina do programa Se Liga. Antes da oficina começar, 2 adolescentes chegaram, né, simultaneamente, sim, apavoradas, porque elas tinham acabado de receber ligação. Então a mãe contando tudo que tinha acontecido aqui fora, né, no mundão aqui fora. E uma delas, a irmã, tinha sido estuprada por um vizinho. E essa menina entrou assim, eu vou matar. E contou para os colegas também mataria, né? Se elas pudessem. Claro que dá uma situação de revolta, saber que você está, né? E a mãe culpabilizando, você está presa aí, eu preciso de você aqui. Então tem todo esse sofrimento ali dentro também, né? E a outra também, a irmã dela falou a mesma coisa. Eu estou sozinha aqui com a mãe, ela está envolvida, né? Fundou no crack, eu não sei o que fazer. E aí você vê as outras meninas também falando assim, liga para sua irmã e pede internação compulsória. Aí você fica assim, gente, meninas de 12, ela não tinha 12 não, tinha 13, essa que falou. 13 anos, 14, já com conhecimento, né, que muitas vezes nem um adulto tem, pede internação compulsória. Elas tentando resolver um problema da família. Né? E aí, assim, a importância de nós considerarmos e perceber essa realidade social, política e econômica de um país que é desigual. Né? A maioria dessas meninas, a maioria do perfil dessas meninas são de meninas que vêm das camadas mais pobres. Né? Tem histórias de meninas que crescem. Tem uma menina lá que nasceu na rua. Tanto o pai como a mãe foram moradores de rua. Quando eles morrem, ela vai para o abrigo, né? Vai para a instituição de longa permanência. E aí agora comete um ato, né? E aí quando você fala isso, desculpa, sabe? Elaine.
é uma questão que eu saí do socioeducativo com esse incômodo, e é o que eu tenho agora debruçado. Uma menina, foram 5 meninas que rodaram junto. Mas uma estava dentro do táxi, elas entraram no táxi na Praça 7 e assaltaram o taxista, deram um tesourado. Estou falando assim para resumir, tá, gente? Estou banalizando o ato, não. Mas uma delas estava dentro do táxi e rodou junto. E grávida. Eu fiquei, gente, mas será que era esse posicional, essa posição desse técnico que está ali dentro? Né? Desse profissional que se dispôs, por escolha ou não, está lidando com essas meninas? Eles ligam para a polícia e roda tudo, né? Claro que teve a que deu a tesourada, mas a que estava sentada no banco de trás. Estava participando, mas assim, são desafios que nos levam a questionar todas essas instâncias de proteção que essas meninas passaram e não deram conta. Né? Eu estou fazendo um gráfico lá para tentar compreender um pouco essa realidade. Assim, todas as meninas passaram pela educação, todas passaram pela saúde, a maioria pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS. Então, todos esses serviços que não deram conta dessa adolescente. E aí é um desafio também da psicologia pensar o socioeducativo 2, 3, né? O máximo que a menina pode ficar 3 anos. Né? E aí, outro desafio também é pensar o caráter socioeducativo. Será que esses 3 anos vão ser suficientes? Será que tem esse caráter socioeducativo, pedagógico, para a construção de um novo projeto de vida, de cidadania? Porque essa menina, de alguma forma, né, o ressocializar, ela também já estava inserida em outro contexto. Ela estava inserida no tráfico de droga, ela estava inserida, né, em outras instâncias que acolheram essas meninas. Então, o desafio é muito grande. E aí, assim, quando eu falo resumindo, da psicologia é isso. Pensar nesse sujeito aí como um ser, né, um indivíduo histórico, social, que está inserido num contexto que marca a subjetividade. Eu acho que esse é o nosso desafio quanto psicólogo. Pensar esse sofrimento, né, e aí, assim, muito num lugar de resistência. E aí, como cidadão, além das resistências, nós não podemos ficar pensando assim, lá no CRAS deu certo, ou a política pública, ou a unidade X deu certo porque a fulana é muito boa, porque quando a fulana é muito boa sair, vai acabar tudo. Né? Aí, como cidadão, nós também temos que fazer, né? E aí essa insistência, a nossa resistência, é que realmente a política se efetive, de fato. Né? Nós assistimos também a precarização, né? Lá nos últimos dias que eu estava lá, a equipe técnica estava entrando de greve por causa de salário, redução de agente. Isso tudo vai repercutir no atendimento, isso é óbvio. Né? Você pensa bem, uma diretora, mulher, ela tem que dar conta de gestar ali. Aí ela tem que encaminhar várias mulheres, ela precisa de uma política pública que não tem acesso. Ela própria invisibiliza a mulher, porque até mais uma conveniência, se tivesse dado a priori essa facilidade de ligar, de conseguir, de encaminhar, ter um carro ali, a escolta está ali, tudo vai ser dinâmico, ela sucumbiria a todo o processo até encaminhar. Como tem dificuldade, ela vai culpabilizar a mulher. Quer dizer, ela vai ignorar uma patologia, um sintoma, né? E vai ali dando um mau exemplo, até para o setor todo. Mas resumindo, só para passar a palavra, essa questão, esse exemplo seu, para fechar mesmo, mas a gente escuta isso na fala do agente, do técnico, dessa culpabilização individual. Dentro desse desafio, nós temos que pensar no coletivo. Né, a responsabilidade coletiva. E quem está aí na ponta, que sabe da precarização, como que a rede não funciona, como que é difícil. E aí pensar no socioeducativo, imagina uma menina que está lá, vindo lá do norte, né, de Minas. Até para essa técnica fazer contato com a rede, é um desafio também. Então, assim, os desafios são imensos. Por isso que eu falo de fazer valer o SINASE, o ECA, as políticas públicas, política de assistência social e saúde, porque essas famílias, elas vêm de toda uma sucessão aí de abandono e de descaso dessas políticas também. E nós, profissionais, estamos nessa ponta. Né? Claro que adoecendo, claro que sofrendo, claro que, né, com muito, como você fala, o que vai fazer com 2 mulheres que se cortam, se a saúde não quer atender? A saúde mental, quando você pergunta, eu coloquei aqui, mas não falei,
eu percebi, isso também é uma característica dos presídios femininos, um grande número de meninas que fazem uso de medicamento. Porque elas falam, aqui é cadeia, aqui eu estou enlouquecendo, eu só durmo se eu for medicada. Então as meninas estão sendo dopadas, além, né, a Constância Tino, que assistam dos autores que trabalham socioeducativo, elas chamam de efeito prisão. Né? Como que esse efeito vai trabalhando aí a questão da saúde mental. Né? E aí os serviços eles não dão conta de acolher também. Socioeducativo também, conta com a rede, conta com o PSF, conta com o psicólogo, mas essas meninas ali dentro muitas vezes não conseguem ter um atendimento especializado do que elas precisam. Fora aquelas que já entraram com os transtornos, com os problemas mentais. Não sei se eu consegui responder um pouco. Nayara me ajuda. Eu fiquei muito feliz de escutar a Michelle falar. A gente está muito, né, sintonia, a gente nem se conhecia, né? Muitas coisas que a Michelle falou são coisas que estavam aqui na minha cabeça, coisas que eu já penso. Acho que, né, ajuda muito a gente a compreender também as questões que foram lançadas. Eu falo muito do lugar de pesquisadora, e aí eu vou chamar a Vera Malaguti para poder me ajudar nessa discussão aí sobre os desafios do psicólogo. Muito voltada numa perspectiva sócio-histórica, que é a perspectiva que eu me baseei, a Babi também, né? Bom, a nossa história, a história da psicologia, mostra que a gente tem aí um desafio muito grande antes de qualquer outro, antes das políticas, que é essa formação do psicólogo, né? Que é como que o psicólogo vê essas pessoas. A Michelle falou muito bem, às vezes ele está trabalhando num lugar em que ele não pensou sobre aquilo, eu tenho falado isso com os alunos. Vocês se formam, né? Vocês estão aqui se formando, mas quando vocês vão para o mercado de trabalho, a realidade é outra. E às vezes vocês não estão preparados para onde vocês vão atuar. Eu falei da Vera Malaguti, porque ela tem um livro que chama Difíceis Ganhos Fáceis, né? Que é a inserção dos jovens aí no tráfico de drogas, que ela vai falar que antigamente, nas antigas casas de menor, antes da FEBEM, chamava Casa de Menor. Ela foi para o Rio de Janeiro fazer uma pesquisa nos acervos lá, históricos lá dos atendimentos psicológicos aos adolescentes. Você já viu? Não. Sensacional, porque ela mostra assim, olha, ela mostra os laudos psicológicos, os atendimentos aos adolescentes, nas antigas casas de menor, antes da FEBEM ainda. Ela encontra um laudo de uma psicóloga falando assim, ó, vi pelo branco do olho daquela neguinha que ela não tinha mais jeito. A psicóloga escreveu desse jeito. E os psicólogos não estão escrevendo assim mais nos aulas, mas estão escrevendo de outras formas aquilo que aquela psicóloga escreveu naquele tempo. Né? Porque justamente não consegue ter esse recorte interseccional. Compreender que a sociedade capitalista, ela marca toda essa estrutura. É o sistema econômico que nos gera, o sistema desigual, né? O sistema extremamente opressor, que gera violência. Eu tenho falado com os alunos, vocês perceberam como a criminalidade, a violência aumentou com a crise? Há uma relação direta entre pobreza, miséria, né, com a marginalidade. Isso é muito óbvio. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né, descolonizar nossas mentes, né, os psicólogos todos, e compreender a dimensão coletiva. Como a Michelle disse, né, eu marquei aqui, porque a nossa formação histórica é uma formação individualista, que vê o sujeito como um sujeito, eu brinco, né, como uma formação subjetiva de Marte. Não vê os atravessamentos históricos, políticos, econômicos, sociais para a formação de subjetividade, os processos de subjetivação, a gente vai chamar de processo de subjetivação. Então, essas marcas históricas da formação do psicólogo, isso está presente ainda na nossa atuação. Além dessas marcas históricas, dessa intervenção psicológica individualista, preconceituosa e estigmatizadora, a gente tem ainda a pré-condição histórica da própria criminologia. Aí eu vou falar do sistema prisional. A criminologia positivista, ela se faz presente ainda. Ela tinha duas possibilidades de atuação, como Lombroso. Ela marcava o sujeito biologicamente como propensão do crime, então tinha mandíbula, tamanho do crânio, que dizia que tipo de crime que aquele sujeito ia cometer. Ele também falava que as mulheres criminosas, elas eram ardilosas, eram as bruxas, elas eram incontroláveis, e as outras que não eram criminosas, elas eram passivas e dóceis. Mas tinha o Ferri também, né, que ia falar que o crime estava localizado numa região. Quem nascesse naquela região estava submetido, né, ele ia virar criminoso. Então a gente tem o Lombroso com uma capacidade etiológica para poder ver o crime,
e o Lombroso como uma característica territorial. Aí eu vou falar uma coisa muito polêmica, todo mundo quer me matar, na especialização todo mundo quer me matar, não tem problema, depois a gente pode discutir sobre isso. Muitas políticas de prevenção à criminalidade, elas foram feitas na perspectiva do FERJ, porque eu vou fazer um centro de prevenção de criminalidade naquele lugar, porque é o lugar onde tem mais incidência de crime. Mas e aí, ninguém pensa sobre isso, coloca o equipamento lá para aqueles adolescentes, né, para aqueles adolescentes frequentarem aqueles lugares, as oficinas, né, de prevenção de criminalidade. Bom, essas perspectivas, elas ainda não morreram. E aí, Luiz, né, isso permeia o Estado. Não é uma política de governo, isso é o Estado, isso é o direito penal, o sistema penal. Ele não é andrógeno, ele não foi feito para as mulheres, para pensar as mulheres. Né? Tudo que a mulher conquistou foi através de lutas. Tudo. O voto, né, com as sufragistas, as mulheres na ciência, as mulheres na política. Cadê as mulheres na política? Então, para poder pensar o sistema penal, precisa de uma nova formulação do sistema penal, que elimine as marcas dessa criminologia positivista, lá com o Lombroso, com o Ferri. E o psicólogo, querendo ou não, ele também está imbuído dessas referências ideológicas, quando ele vê as pessoas a partir de uma perspectiva individualista. Nós superamos o carcereiro que mora dentro de nós? O Passetti fala. A gente precisa abolir o castigo dentro da alma. E a maioria dos psicólogos ainda não entendeu isso. Não entendeu, não conseguiu ver no preso uma pessoa possível. Agora, para eu poder ir mais para frente, poder te responder um pouco, depois eu posso te colocar minha dissertação, discutir um pouco. É justamente isso que eu tenho discutido agora, tenho tentado pensar no doutorado. Quais são as possibilidades de novas feminilidades, né, que surgem a partir dos trabalhos majoritariamente masculinos e que as mulheres agora têm entrado cada vez mais, né? Porque você tinha uma feminilidade no tráfico de drogas, que inclusive não tinha feminilidade no tráfico de drogas. E as pesquisas também reforçavam isso, que as mulheres nessas atividades eram as mulheres que queriam imitar os homens, estereótipos masculinos. Então a mulher, para ela poder se sobressair no tráfico, para ela poder conseguir viver no tráfico, ela se vestia como homem, ou ela virava lésbica, né? Tinha essa concepção, essa ideia, que também é errônea, e que a gente só vai entender quando a gente está lá, né? Quando a gente está pesquisando. Né, de maneira bem corajosa, com medo, mas também corajosa, eu tenho tentado agora no doutorado ir lá, encontrar essas trabalhadoras que estão nesses lugares, justamente para poder ver. E o que eu tenho visto são mulheres possíveis. São mulheres como qualquer uma de nós, né, trabalhando lá nas bocas. Bom, então eu tenho que contar um pouquinho, vou tentar ser breve. Lá em 2010, quando comecei a pesquisar, eu trabalhei numa pesquisa que foi encomendada pela Secretaria de Políticas das Mulheres, que queria compreender, queria conhecer como é que estava a realidade das mulheres presas em Belo Horizonte, na região metropolitana. E aí a gente fez um grupo focal, foi quando eu conheci a Diana, lá no Centro de Referência Gestante. A gente fez um grupo focal e, em coro, 15 mulheres responderam assim. Eu perguntei, vocês trabalhavam nessas empresas? Elas responderam, sim, no tráfico. Lá em 2010 elas responderam isso. E então isso começou a virar questão para mim. Começou a virar questão. As pesquisas diziam que elas tinham entrado no tráfico por conta de uma aproximação masculina, por causa dos homens. Inclusive, acho que foi em 2011 que eu trabalhei no Probic, lá na PUC, com uma pesquisa também, que aí eu já investigava e queria saber por que tantas mulheres presas por causa do tráfico de drogas. Livros que falam, tem um livro chamado Nas Teias do Amor Bandido, né, que mostra essa vinculação das mulheres com os homens. Foram elas que foram me dizendo, foram elas que foram me falando, né, através das entrevistas, através do meu trabalho na PAC lá em Itaúna. É uma firma. Se eu chegasse atrasada na firma, dava problema para mim. Só que quando ela vai para a audiência, ela fala que foi o pai que levou, que foi o namorado que levou, que foi o marido que levou. Mas quando os interessamentos começam a cair, quando elas param de falar aquilo que elas acham que a gente quer escutar e começam a falar de si mesmo, como mulheres possíveis, como mulheres que não sabem o que vai acontecer com a vida delas quando elas saírem dali. Eu não sei, se ela está arrependida? Não. Ou eu matava ele, ou matava ele, ou ele matava meu pai. Uma das mulheres que matou o companheiro dela, que era traficante também. Ela traficante, o pai e o companheiro. O companheiro e o pai entraram em guerra, ela matou o companheiro, porque se ela não matasse ele ia matar o pai dela. Né? E aí
fiz uma intervenção que eu não gosto dessa intervenção até hoje, eu tenho até vergonha de contar, mas eu conto, né, para ilustrar. Eu falei, você arrependeu? Ela falou, não. Ou eu matava ele matava meu pai. Cadê o componente amoroso, assim, desse amor bandido, essa teia de amor bandido? Né? E eu comecei a trabalhar com o conceito de protagonismo, que é muito complicado, né? Porque também quando eu falo que as mulheres são protagonistas, eu também estou colocando elas em risco, né? No sentido de que eu estou dizendo protagonista de alguma coisa que é ilegal. Mas se a gente não vê isso, se a gente não evidencia isso a partir das pesquisas que a gente faz, isso continua invisibilizado. E a gente continua reforçando esses estereótipos que a mulher não é capaz. Né? Não capaz de matar ou de traficar, mas de qualquer coisa que ela quiser. Se a gente não vê isso pelas lentes da falta do endereçamento, a gente vai continuar vendo isso de maneira com as lentes da hipocrisia. Eu penso dessa forma. Bom, então na minha pesquisa de mestrado, no mestrado, isso ficou como uma questão para mim. O surgimento de novas feminilidades no tráfico de drogas, de novas formas de ser mulher. Você tem, por exemplo, trabalhadora do tráfico de drogas, 20 anos de freelancer, ela vende a droga de dentro da casa dela. Com a família ali, gerindo os filhos, gerindo tudo. Né? Naquele livro, Cabeça de Porco, do Luiz Eduardo Soares, ele começa com o primeiro texto do livro, A Merda no Planalto, que é uma senhorinha que vende droga dentro da casa dela, o marido morre, ela assume a boca, mas a boca é a casa dela. E o MPBio e o seu satélite ficaram na casa dela lá durante um mês, acompanhando a movimentação durante o dia, filho na escola, vai na padaria, faz compra, faz almoço de madrugada, é a maior confusão a noite toda, batendo na portinha, e eles narram, ela pegando no pescoço eles falam cracudo, né, e empurrando ele para frente, ela dando tapa na cara de vagabundo, como diz eles, né, quer dizer, tem um protagonismo aí, tem alguma questão aí que, em nome de não evidenciar essa autonomia porque é crime, e em nome de colocá-las de novo por trás de uma figura masculina, a gente não consegue ver. E se a gente não conseguir ver, a gente não vai conseguir atuar. A gente não vai conseguir fazer intervenção nesse número tão grande de mulheres presas em decorrência do tráfico de drogas. Bom, essa é uma possibilidade, quando a gente pensa na psicologia. Agora, uma outra questão é a gente pensar no tráfico de drogas numa perspectiva macro-social. É a gente pensar que essa guerra às drogas, ela não funciona, né, e ela não atinge onde ela deveria atingir, porque a criminologia crítica, ela vem mostrar isso para nós. A maioria dos psicólogos não compreendem a seletividade penal. Seletividade penal é o que a Michelle trouxe. Nós vamos prender pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que estão na ponta, pessoas que estão mais vulneráveis ao poder punitivo. Só botando uma outra coisa do desafio do psicólogo do sistema prisional, é a questão do papel do psicólogo no sistema prisional, é uma luta. Desde 2010, quando o Conselho Federal disse, olha, baixou uma portaria e disse, o psicólogo agora não vai ficar fazendo exame criminológico. O psicólogo vai fazer o papel que ele tem que fazer, que é pôr-se à escuta, né? Tentar uma forma de ajudar essa pessoa no regresso dela à sociedade. Mas a gente não consegue. Há uma demanda do direito penal, aí da maioria dos juízes, que o psicólogo continue fazendo o exame criminológico. Na maioria das vezes infeliz se o sujeito tem condição ou não de progredir de regime, de ter um benefício, como se nós tivéssemos uma bola de cristal. E aí, quando a gente vai para o fórum discutir isso, tem vários psicólogos que concordam com isso. Tem um monte de psicólogo que vai falar assim, a gente pode aplicar a rocha para poder saber se a pessoa tem condição ou não de progredir de regime. Como que a gente vai fazer isso? Como que o direito penal coloca uma responsabilidade dessa no nosso colo? Né? A gente deveria ajudar esse sujeito a trabalhar junto com ele ali para poder pensar nesse regresso, que é super difícil. Como é que você ressocializa alguém de fora da sociedade? Como é que você ressocializa alguém excluindo essa pessoa e usando a prerrogativa máxima da exclusão, da punição, do desejo de vingança? Quando eu falo para o psicólogo, toda a sociedade, mas eu faço esse questionamento para o psicólogo da abolição do castigo da alma, de matar o carcereiro, é porque a maioria de nós mantém o desejo da vingança. A gente vive momentos escuros, obscuros, momentos terríveis, né, da máxima do bandido bom, bandido morto, mas será que a gente também, de alguma maneira, também não desejaria isso? A gente precisa olhar para isso de maneira bastante honesta. E a gente não tem feito esse exercício, né? Muito por causa eu penso por causa da ideologia. Eu não gosto de responsabilizar as pessoas também dessa forma. Porque a gente tem um sistema muito bem organizado que controla as mentes, economiza as mentes e vai economizar nossas intervenções. E sem dúvida, a maioria de vocês, a maioria de nós não viu essas discussões lá na faculdade.
na universidade? Vamos ver essas discussões onde? Né? Então, eu acho que essa é uma questão. Só queria falar uma coisinha da mulher sendo posta do homem, é que eu gosto de lembrar, até para vocês verem como é que isso é sutil, como é que a ideologia ela funciona de maneira sutil, o casamento. Né? Quando você vai no casamento na igreja e o pai leva a noiva até o altar e entrega para o marido, qualquer uma expressão máxima da mulher como posse, como propriedade privada, né? Eu poderia falar tanta coisa aqui, gente, mas no tempo não dá. Eu só queria fazer uma colocação sobre a saúde mental, que eu estou tendo a oportunidade, né, há quase um ano, de ocupar esses espaços para aprender mais. No Sersame, né, eu vou falar CAPS infantil, porque tem outras pessoas nos acompanhando, e Sersame é um nome dado aqui para Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de acompanhar casos de meninas que se cortam, de ouvi-las e construir, né? Acho que a gente está passando pelo processo de construção, de entender. E o que deu, e o que está dando para perceber, né, assim, é que é uma forma de dar conta da dor, dos diversos abandonos, né? Teve situações lá que a adolescente foi adotada, depois foi devolvida, né? É uma adolescente que se corta. Muitas delas não têm uma estrutura psicótica, né? Que o que deixa a gente mais, assim, refletindo e pensando sobre isso. E eu queria trazer a fragilidade da rede, né? Porque às vezes a gente entra num processo de responsabilizar o outro. Esse serviço não é meu, isso é de fulano, de ciclano, e esse jovem, esse adolescente, ele acaba não tendo uma proteção integral. E lá eu acompanho adolescentes que estão em medida, ou vão cumprir medida, ou que estão sendo acompanhados pelo PPCAM, e a gente fazendo de tudo para aquele juiz, né, entender que ele ainda está em tratamento, que ele ainda não pode cumprir uma medida, e muitas vezes a gente não é escutado. E ele vai chegar lá no socioeducativo sem dar continuidade ao tratamento, né? Ele vai voltar depois para a rua, ele vai infligir de novo e fica esse ciclo. Então é um desafio para todos nós, assim, uma limitação, eu acho, para quem está nas políticas públicas, essa fragilidade da rede. A Ana Marta Loboskis, no dia 8 de março, ela publicou no Facebook dela um texto sobre as meninas que se cortam. Depois, quem quiser ler. Eu ainda, como é um campo novo para mim, eu ainda não tenho mais referenciais para indicar, né? Eu também estou começando a pesquisar, mas o marcador social está ali o tempo todo. É muita situação de abandono, gente, de não ter o que comer. Adolescentes em situação de rua. É um abandono, assim, a gente lidar com essa questão social o tempo todo e não tem como desmerecê-la ou fingir que ela não está ali e que é só uma questão subjetiva. Então, essa é a colocação que eu queria fazer. E uma outra coisa também que eu queria colocar, porque sempre surge nos debates que envolve mulher e Luiz, né? Você colocou, não sei se foi com essas palavras, mas a própria mulher culpabiliza a outra, né? Mas por conveniência. Porque se essa rede ela tivesse pautada na possibilidade dela não enfrentar dificuldade nenhuma, aí estava tudo bem. Mas uma vez que ela tem que responder, porque senão ela pode perder o cargo dela. Eu dei um exemplo assim, mas isso acontece das mais diversas formas, né? Ela vai começar a falar, as mulheres são terríveis. Ela começa a satirizar a mulher, porque ela fica frustrada, ela tem que responder como gestora, a prefeitura não atende, isso é coisa que eu já vivi. Né? Então, geralmente nos debates, né, que envolvem a mulher, sempre surge essa questão, né, ou de acordo com a sua fala, ou em outros lugares. E eu gosto sempre de comentar ou fazer reflexão, se vocês quiserem me ajudar, que não é uma mulher culpabilizar a outra, uma mulher contra a outra,
mas eu acredito que a mulher ela ainda não entrou no processo de entender o lugar dela e está reproduzindo uma lógica social. Que a partir do momento que ela entende o lugar que ela ocupa e para de reproduzir esse discurso machista, então a postura dela diante dessas questões vão ser outra. Então, isso. Você quer comentar, né? Então, eu sempre costumo, quando sempre surge isso, às vezes de outras mulheres, né? Mas ela aceita, ela quer isso, quer aquilo. Ela quer ser melhor que o homem, mas a mulher procura. A gente sempre ouve isso, né? Então, eu costumo sempre falar que ela ainda está na lógica de reproduzir, que o nosso papel é tentar, né, desconstruir essa reprodução, né? Esse modelo que está aí posto, tá? Foi uma coisa que eu acho que eu falei no início também, né? Que é um desafio nosso, de todas e de todos, né? Costumo falar também que o feminismo não é contra os homens, né? Mas contra o modelo hegemônico de masculinidade que já está posto, que existem outras formas de ser homem, né? E que a gente quer os homens nessa luta. Eu estava lá no 8 de março, gente, foi lindo, tinha participação de homens, não, foi maravilhoso, já estou doida com o próximo 8 de março, e eu acho que o nosso tempo, né, está um pouco curto. Aí eu queria aqui abrir mais para 6 perguntas e já finalizar. No meu caso não é nenhuma... Gente, boa noite, meu nome é Kátia, eu sou psicóloga no sistema prisional, trabalho num presídio na GPA, em Neves. E aí eu já estou trabalhando lá há 4 anos. E o que me incomoda, é um incômodo, tá? É a repetição de atender na triagem que a gente faz, que é um acolhimento, né, aos presos que chegam. E aí é recorrente. História de vulnerabilidade, cumprimento de medidas socioeducativas, recorrente. E que acaba... O que aconteceu? Né? Qual foi o seu crime? O que você cumpriu de socioeducativo? Tráfico de drogas, 157, né? E aí, por que você está preso? No mesmo delito. Sabe, assim, a coisa não para, vai crescendo. E tem me espantado muito e me preocupado qual o lugar da psicóloga no sistema prisional. Porque a gente, na verdade, é um espaço construído, tá? A gente não tem lugar. Eu achei interessante quando você fala assim, na faculdade você não vai aprender isso não. Gente, a gente não aprende mesmo não. Né? E a responsabilidade do psicólogo no sistema prisional, tá? O preço se cortou. Kátia, o preço se cortou. Você é mãe de preso? Eles falam assim. Por que eu sou mãe de preso? Eu tento não me preocupar com o que ele fez, mas com o que está acontecendo com ele naquele momento. Entendeu? Se eu não quero saber o que ele fez, né? Aí se quiserem me chamar de mãe de preso, tudo bem, mas eu procuro fazer o meu trabalho. Se você falar assim, qual que é a sua função no sistema prisional? A gente faz de tudo um pouco. De tudo um pouco. E me angustia extremamente, estou ouvindo vocês falando das meninas. Gente, é muito comum nos meninos, porque lá é um presídio masculino. E assim, a diferença é muito pouca, né? Do que as meninas vivenciam, com a vivência dos meninos também é pouca. Não é muita diferença, não. Só que eles têm a mãe, né? A mãe está sempre ali, que ela não desiste. Debilitada, ela está lá. A namorada está lá, né? E as meninas me parecem que elas não têm muito com quem contar. Né? O abandono já começa lá no socioeducativo e vai prolongando. Os meninos eles têm a persistência e a mãe acompanhando o abandono. Tá? Eu estava só um pouquinho angustiada, eu queria falar disso, sabe? Desse ciclo. Isso é muito triste, gente. Né? Está chegando cada vez mais jovens de 19 anos presos. Condenação de 5, 6, 7 anos. Aonde que está errando? Aonde que, se é que a gente pode falar que é um erro? Mas aonde que esse ciclo quebra? Não é? É angustiante. A gente vai fazendo um trabalho sem preocupar muito com esse lugar.
né? Vamos fazer o que dá, da forma que dá para fazer, né? É uma pena que a gente fica tomando nomes, né? Porque a pessoa desconhece o que a gente se propõe a fazer ali naquele lugar. A gestão é extremamente cruel, né? Eu escuto o Luiz falando, porque você faz aqui, aí você passa para o outro, e em algum momento quebra. Não continua. E não chega a lugar nenhum. Aí aquele ciclo se rompe. Tipo assim, eu não tenho que dar conta disso, não. E aí você fala, se você não tem, quem tem? E o trabalho que você fez lá na frente, ele quebrou. Então, assim, a gente vai tentando emendar, e é desgastante. Mas quando a gente pega um resultado, ele é gratificante, né? Porque você pega no olhar do preso, que é aquela escuta, aquele olhar, aquele acolhimento, aquela questão de você não estar ali para julgar, mas você está ali para fazer o mínimo que você pode, que a gente trabalha com um mínimo, tá? Obrigada. Boa noite, eu sou Renata, eu sou estudante da Universidade Salgado Filho e eu gostei muito da colocação do Luiz sobre assim, realmente a saúde mental da mulher, que é o tema do meu TCC, que eu até já era para ter formado, mas quis pesquisar mais sobre isso, que é realmente essa responsabilidade da saúde mental da mulher. A mulher está muito esquecida, a mulher... as pessoas falam muito que a mulher é fraca, né? O preconceito contra a mulher, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, não só nessa parte criminal, mas quando a mulher vai para o mercado de trabalho, precisa ir ao médico, a mulher vai mais ao médico do que o homem, ela é muito vulnerável, a mulher tem necessidade de falar demais, ela não tem praticidade nas coisas. E a mulher precisa realmente ir a um psicólogo? Como que é essa colocação para vocês, né? Diante dessa fragilidade que a gente tem em fazer com que as outras pessoas entendam realmente a necessidade da mulher mãe, que ela, assim como pode ser uma criminosa, que ela usa do crime para poder está sustentando a sua família, né? Assim como a Nayara citou, a questão da que a mãe o dia todo e à noite o sustento dela, ela consegue através das drogas, mas e fora disso, num contexto fora criminal, né? Que eu acho que é um pouco o que o Luiz quis dizer em relação à saúde mental. Até quando nós vamos fechar os olhos e não vamos escutar as mulheres fora do crime, né? Porque são mulheres que realmente também precisam dessa atenção. Outra coisa, eu queria que retomasse só um pouquinho na questão desse nível entre homens e mulheres que estão chegando na criminalidade, esse aumento, você só apontasse mais os dados, o porquê disso. Eu entendi tudo aqui, mas eu queria dar uma aprofundadinha aí, só para a gente ficar bem marcado na nossa memória. Só um minutinho. Gente, parabéns, Nayara, parabéns, Michele, parabéns, Janice, está muito bom, viu? Bom, eu compartilho com a colega ali da angústia, do sofrimento, né? E assim, é tão sofrido que eu não consigo trabalhar dentro do presídio. Minha experiência foi de 1 ano na PAC, foi muito difícil. Então, eu acho que os psicólogos, mesmo os que ainda não conseguiram, né, compreender como o enredo da criminologia positivista, dito científica, que vulnerabiliza e etiqueta determinados sujeitos, mesmo eu tendo a compreensão de que todos não conseguiram ainda essa compreensão, e eu também preciso ainda melhorar muito, eu acho que são verdadeiros guerreiros, né? São pessoas assim, que estão batalhando muito, né, dentro de uma política extremamente difícil, porque, como a Renata falou,
Vamos pensar na saúde mental da mulher. A gente tem um déficit, uma defasagem muito grande, mas aqui fora a gente tem algumas ferramentas. Esses profissionais e essas pessoas que estão presas são pessoas que encontram na sociedade um ódio muito grande. É um trabalho, quando você é chamado de mãe de preso, é porque todo mundo que está rodeando ali o sistema, e os agentes, infelizmente, muitas vezes eles cumprem esse papel. Tem agente que, inclusive, tem ciúme de preso. A gente escuta muito a gente falar assim, tudo é pro preso. Eu não consigo entender que lógico que é uma pessoa que está solta, que tem um salário, está ali trabalhando, tem ciúme, né? Tem alguma coisa psíquica ali, né, agindo nesses trabalhadores, que lá no laboratório tem algumas pessoas estudando os agentes. Precisa mesmo, né? Porque você está rodeado de pessoas que não acreditam naquelas pessoas que estão ali dentro e que acreditam que a culpa é somente delas. Acho que faltou um pouco eu falar isso agora atrás. Quando eu estou pensando na criminologia crítica feminista, eu estou querendo dizer assim, olha, nós temos uma sociedade que se organiza e o crime também é uma criação social, ele também tem a ver com uma questão social. Coisas que eram crime na década de 40 não são crime mais agora. Coisas que são crime agora não eram crimes antigamente. O crime também se movimenta nessa dinâmica social. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mulheres que tinham doenças venéreas na década de 40, elas eram presas. Não sei se vocês sabem disso. As adúlteras também eram presas. O crime de adultério ainda está no Código Penal, né? Até hoje, mas as mulheres não são criminalizadas por isso mais. Mas está lá no Código Penal. Homens adúlteros, não. Então, assim, pensando na questão da saúde mental das mulheres, eu acho que o modo como a sociedade está organizada, o modo como o patriarcado age na sociedade, as mulheres já têm a saúde mental prejudicada, por si só, do modo como a sociedade está organizada. E a partir disso, eu acho que tem muitas especificidades, sim, muitas. Eu vejo as especificidades lá no laboratório, tem muita gente pesquisando os homens presos, pesquisando prisão. Ela é devastadora. É uma máquina de dejetos sociais, como dizia o Laraquan. Né? É para exterminar mesmo as pessoas, é para acabar e mutilar com as pessoas. A história da prisão é essa. A prisão nasce com essa função. Né? Mas a especificidade, ela reside assim, nas sutilezas. Às vezes não, mas na maioria das vezes nas sutilezas. Por exemplo, quando você tem um presídio que não foi pensado para poder acolher mulher, ela tem que fazer xixi naquele mictório comum. Não tem um pênis. Se não é daquele... Eu já vi casos de mulheres que têm que defecar na roupa, né? Ou então nos buracos, como eu disse para vocês. E a especificidade de gênero não está marcada só na menstruação e na gravidez, que por si só já é terrível. Né? Até pouco tempo, e ainda tem algumas prisões, porque infelizmente as prisões não cumprem a LEP, então cada diretor ali, prisional, também age muito de acordo com a cabeça dele ali, com o modo como ele está pensando. Tem mulher que ainda dá luz algemada. Né? Então você imagina, é um constrangimento que os homens não passam. A questão das visitas íntimas, por exemplo, 80% dos homens recebem visita íntima, 20% das mulheres recebem visita íntima. Isso marca a especificidade da mulher presa. As próprias alas LGBT, não tem ala LGBT, as alas são LGBTs ainda. Né? Você não está pensando ali na mulher lésbica. A mulher lésbica presa, ela é vista como aquela que está procurando carinho, né? Ela está só carente, na hora que ela sair, ela vai encontrar um companheiro, como o Michel disse. Isso aí é uma questão para a gente poder pensar também. Né? Tem muitas especificidades. As especificidades elas também se encontram na hora do julgamento dessas mulheres. Elas sofrem, como eu disse agora, na hora que eu estava falando lá atrás, uma sobreposição histórica de opressão. O que significa isso? Ela não é criminalizada, ela não é julgada só pelo crime que ela cometeu. Ela também é julgada porque ela não cumpriu o papel social esperado para as mulheres, que é de doce, que é de cuidar da casa. O que você estava fazendo na rua? Assim que as prostitutas são vistas, por exemplo. As prostitutas nunca foram criminalizadas, mas elas sempre foram perseguidas. Sempre. Né? A gente tem uma história de perseguição às prostitutas. Né? A coisa do aumento da criminalidade feminina, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que a gente tem pesquisas evidenciando que tem a ver com a saída da mulher da esfera privada para a esfera pública. Ela sai do meio doméstico, né? E aos poucos ela vai alcançando esses lugares, né? Que antes eram lugares só
reservados aos homens. Então, tem muito a ver o aumento da criminalidade feminina nisso. Agora, quando a gente vai pensar que as mulheres estão traficando drogas, em sua maioria, em sua grande maioria, quase que em sua totalidade, porque, como eu disse para vocês, aquelas que não foram presas traficando, elas tinham alguma relação com o tráfico de drogas, eu também ouso dizer que tem a ver com a questão da chefia. Né? As mulheres estão chefiando os lares, porque para isso elas saem também da esfera doméstica e vão para a esfera pública. Do mesmo modo que os homens têm condição de renda através do crime, as mulheres também estão chegando nesses lugares. É uma possibilidade para elas. E a Michelle falou um pouco isso. Tem uma sociabilidade. Você tem ali toda uma sociabilidade. Eu não falo de escolha, eu falo de falta de opções, de opções escassas. Mas a gente é rechaçado quando fala disso em alguns lugares. Já tem pessoas que se apropriaram desse nosso discurso para dizer assim, que não é só um discurso, é uma evidência empírica, através das nossas pesquisas, dos nossos debates, que vão dizer, não é por falta de oportunidade, não. Olha o Zezinho ali, ele nasceu naquele contexto, olha só, eu fui pobre, nasci naquele contexto, mas é aquela máxima meritocrática, o fulaninho achou os livros lá no lixão e vira médico, e sai no jornal. Só ele que sai no jornal. Por que todo mundo que passa no vestibular na UFMG para medicina não sai no jornal? Porque isso é normal. Né? Então, na sociabilidade ali, aquela sociabilidade fomenta uma escassez de possibilidades, de oportunidades, sim, e são oportunidades reais para algumas pessoas e para algumas famílias. Né? O cara foi preso, sobrou a droga na casa dele. É aquilo que ela sabe fazer, é aquilo que ela vai fazer, ela precisa levar comida para casa naquele momento. Só que tem mulheres que traficam também, que não estão chefiando famílias, que passam as drogas nos grandes corredores internacionais, traficam nas universidades, nessas raves, mas também em número menor. E só para poder finalizar, essa angústia que a gente sente e esse rodar em círculo, a gente roda em círculo mesmo. Estou lendo um livro muito bom da Carmen Reis de Campos, é uma organização dela, na verdade, tem o professor Alessandro Barata falando, a Bela Andrade, que é maravilhosa, uma criminóloga maravilhosa, que ela vai falar, a gente vai rodando em círculo mesmo. Porque na medida que os movimentos feministas também cresceram, eles foram tentando implicar o Estado. Olha, a gente quer política de repressão aos crimes que estão acontecendo contra as mulheres. Nesse momento, a gente dá um pouco de tiro no pé. Porque a gente procura o Estado, que é o nosso maior violador de direito. O Estado hoje é o maior violador de direito das pessoas, sobretudo das mulheres. E a gente recorre a ele quando a gente precisa. A gente está rodando em círculo. Mas o Galeano falava uma coisa assim, não vou saber falar como ele disse, mas me acalenta um pouco. Porque desde 2010 que eu pesquiso o sistema prisional, nada mudou. Nada. E várias vezes eu tive vontade de pesquisar coisas mais fofinhas. Porque você fica ali, você fica passando quase que uma vida inteira lutando por uma coisa que não muda. Mas o Galeano falou assim, mas eu não consigo largar, não consigo mudar. E o Galeano falou assim, olha, eu queria que as coisas mudassem. E não tem receita para isso. A história, ela é uma senhora de andar lento. Ele fala que ele queria ver estar vivo quando as coisas mudassem. Mas talvez isso não vai ser possível. Ele falou que ele estava vivo, não foi mesmo possível. Mas isso não pode fazer com que a gente não queira continuar lutando. É quase que aquela utopia ativa que a gente tem que ter. Né? Então, eu gosto de pensar nisso que o Galeano disse. Não tem receita para isso e a história é uma senhora de andar lento. Né? Pode ser que a gente não vai ver mesmo as coisas mudadas. Mas se eu não fizer isso, se eu não lutar por isso, a minha vida não tem sentido. Mayara já falou tudo, né? É só concordando mesmo com essa angústia, né, da colega. Já tem uns 12 anos de formada, eu falei essa mesma coisa com a minha orientadora quando eu voltei. Né? Eu estou nessa vida também de intervenção e pesquisa há alguns anos. E eu falei, para que eu fui mexer nisso, gente? Né? E querendo engravidar, agora eu estou com o meu, né, grávida. E vai na unidade, você volta para casa, como eu falei, na saúde. A saúde eu não dei conta. Eu acho que cada um tem sua limitação. A saúde me pegou. Assistência eu dei conta, menino de rua. Mas na saúde, quando eu vi aquele povo levantando roupa, ferida, caída e querendo, né, uma solução que você não tem para dar, o que você vai fazer? Né? Gente querendo te bater, tudo, acontece tudo na saúde. Eu falei, não dei conta. Várias vezes eu saí da unidade para dentro do carro chorar. Chorava, voltava, secava, maquiava e voltava para dentro da unidade para eu tinha que trabalhar. Né?
Mas tem uma questão mesmo que nos move a acreditar. Foi domingo, segunda, eu estava assistindo um documentário mostrando o Nordeste sem água. E aí eu deitei pensando, custei a dormir, aquela sonhação, aquele trem, que você pensar que alguém ainda não tem água no Brasil, como assim? E tem gente sofrendo. E aí é uma questão mesmo de pensar assim, eu tenho que voltar a fazer melhor ainda. Né? Pelo meu filho, eu quero que ele seja uma pessoa melhor ainda para que a gente consiga resistir. Se não for essa utopia, acreditar que é possível mudar, não vale a pena. E é isso que eu penso na psicologia. Né? Se nós não acreditarmos, olhar para aquele sujeito no CRAS, no CRES, no centro prisional, no sócio-educativo, e oferecer uma escuta, quando você fala do mínimo, né? Mas quando você oferece uma escuta, quando eu comecei a pesquisar sobre criança e adolescente em situação de rua, e aí há vários temas que eu pesquisar, foi como eu falei, cada estágio eu queria um tema. E aí eu fui, né, um dos temas foi a questão como que as meninas muitas vezes, né, e os meninos se envolvem nos grupos. Esse grupo tem uma função afetiva muito mais forte do que o ofertado dentro da casa. E elas vão para a rua mesmo, tem a mãe de rua, tem o colega, elas criam a família, né? E aí eu aposto na questão do afeto. Né? Não no afeto sentimentalista, mas nesse respeito do sujeito, da cidadania, de olhar para alguém ali, e aí não é o mínimo, né? Assim, é você oferecer uma escuta, um olhar, de que alguém que aposta no sujeito. E é uma resistência. E aí a gente tem que pensar na história da psicologia, né, gente? Nós somos uma ciência muito nova. E que uma ciência muito nova, colonizada, que durante mais de 40 anos se propôs a responder ao que o capitalismo queria mesmo, categorizar. E aí você escuta, aí, infelizmente, psicólogo querendo aplicar teste, só no teste, né? O branco do olho. Então você escuta absurdos e que, infelizmente, a nossa formação é marcada por isso. Né? Então, na hora mesmo, é o nosso desafio repensar o nosso lugar da psicologia brasileira. Né? Nós ficamos só trazendo de fora e pensar qual que é a nossa contribuição como psicólogo no Brasil diante de tantos desafios, cada dia piorando, cada dia mais retrocesso, cada dia mais crise, cada dia, né? Mas é repensar mesmo qual que é a nossa posição. E aí, da mesma forma que as mulheres, né, na sororidade, nós psicólogos como categoria também nos fortalecer. Né? Não nessa competição, mas nos fortalecer ali dentro do serviço, porque muitas vezes, eu vi dentro do CRAS, o pessoal, a gente, várias reuniões querendo saber qual que é o papel do psicólogo no CRAS. Né? A gente tem que estar afirmando qual que é o nosso papel na educação, na assistência, na política, sabe? Então, assim, é repensar mesmo e nos posicionar e fazer essa diferença. E se a gente não acreditar, é difícil, a gente adoece. Na verdade, que a gente adoece dentro desses serviços, né? E a questão da mulher, né, a gente falou, tem a ver com a nossa socialização mesmo, né? Como fomos socializados, como que todas essas demandas, como toda essa pressão, né, colocada sobre a mulher. É só para a gente pensar, que aí é uma questão minha também que eu tenho escutado, quando a colega fala do tráfico, é só para pensar mesmo, não tenho resposta não. Mas alguns autores, pensando a questão das medidas, né, socioeducativas, tem proposto, uma delas é a Débora Diniz, lá de Brasília, pensar que essa menina, né, ou esse menino também, que está em privação de liberdade por causa do tráfico de droga, ele está também exercendo um trabalho. E quando eles estão exercendo trabalho, eles estão em trabalho infantil. E aí não seria a medida socioeducativa que responderia, né? Porque faltou a medida protetiva. Ele está exposto a um trabalho infantil. Então, são vários desafios, né, gente? Várias políticas aí que deixaram de assistir, e aí nós vamos empurrando, né, cada vez mais para escanteio, né, excluindo cada vez mais esse adolescente. Então, é uma questão para a gente pensar aí nesses desafios. Então, chegamos ao final, né, de mais um Psicologia em Foco. Eu queria agradecer a Nayara. Muito obrigada pela presença, pelas colocações, a Michele, muito obrigada. Agradecer a vocês e quem está nos acompanhando pelo Facebook. Um bom retorno e boa noite a todas e a todos.